Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Enquanto você vai procurando, a Yasmin vai preparando lá também, Atos 8, 26. Eu quero lembrar você de um recado que nós vamos começar a partir de hoje a falar. No dia 5 e 6 de julho, nós teremos o pastor Azaf Borba aqui conosco, e o Moarama vai estar chegando no dia 5. Dia 5 é uma sexta-feira, e nós teremos uma noite de adoração e oração. Adoração e oração no dia 5 de julho, numa sexta-feira, lá no projeto Restauração à Noite. Vai ser das 8h30 da noite em diante. A gente pretende ir até meia-noite na oração e na adoração. Pastor Azaf Borba, né, é um nome conhecido, é um dos pastores, meus pastores, que me aconselham, que me ajudam na caminhada, e também se tornou um amigo. E ele vem no dia 5 de julho, ele vai chegar aqui. No dia 6 de julho, será aqui na Restaurar Church, uma noite de adoração com o Azaf Borba. Então você pode já se preparar teu coração. Azaf Borba é um dos pais da música, né, da adoração no Brasil. Deus alcançou ele aos 16 anos, formado em jornalismo, tem 70 CDs gravados. 70, irmãos, entre disco, né? Porque era disco antigamente, hoje já tem os CDs depois de um bom tempo, e agora nem CD grava mais, né? Agora é só Spotify e mídias sociais. Você vê só como a coisa muda, né? Daqui a um tempo vai ser o quê? Né? Você vai ouvir como? Vai estar passando, vai pegar nas árvores, vai colher na árvore uma música para ouvir daqui a pouco. Que coisa, né? Como muda, né? A gente muda. Então, dia 5 vai ser no projeto uma noite de adoração, e nós vamos convidar algumas igrejas que vão participar. É aberto para todas as igrejas da cidade, inclusive. E essa semana a gente vai fazer o banner, que ainda não foi feito, e vai postar para você postar, convidando as pessoas. E no sábado, repito, dia 6, você vai poder estar aqui com o nosso pastor Azaf, pregando a palavra e trazendo o louvor também. Então será uma grande bênção. Aí no outro final de semana, dia 13 e 14, nós vamos a Curitiba. Eu vou com ele lá em Telêmaco Borba, onde ele vai estar ministrando. E de lá nós vamos descer com a nossa equipe para o Rio Grande do Sul. Como a gente tem anunciado aqui, dia 18, nós vamos estar saindo lá para o Rio Grande para ficar 5 dias lá ajudando os irmãos, com a equipe aqui do pastor Joel, né, e os irmãos que fizeram o curso lá em São Paulo, no SOS Global. Inclusive os irmãos acompanhem no Instagram, SOS Global. Eles estão saindo de lá, inclusive hoje, né? Eles ficaram bons dias lá, os irmãos preparados para ajudar nas obras sociais. Amém? Glória a Deus. Nós vamos recolher uma oferta aqui, lá no dia da ceia. O pastor Hamilton vai estar cuidando da ceia, nós vamos estar viajando, e nós vamos recolher uma oferta para o Rio Grande do Sul. Na Marcha para Jesus, nós recolhemos uma oferta na marcha, e deu R$ 2.700 mais ou menos de oferta, que a gente vai comprar lá no Rio Grande, material de limpeza e as coisas que precisarem. A viagem está sendo custeada por 3 partes. Nós vamos dividir a despesa entre o projeto, a igreja e a cada um que vai. Então nós vamos rachar em 3. Então as despesas da equipe que vai será rachada em 3, para que possa ficar suave para todo mundo. Amém? E no primeira quarta do mês, a pastora Fabiana não está aqui, mas diz que vai ter o jantar das mulheres, tá? Mesmo tendo essa atividade do pastor Azaf, vai ter essa atividade. Porque como não vai envolver, e também o culto, o jantar dos homens fortes, né, pastor Hamilton? Vamos manter essa programação do começo de julho. Na quarta-feira é dos homens e na quinta é das mulheres, né? É o contrário, né? Quarta nós alimentamos os irmãos, na quinta as irmãs vão, em nome de Jesus, ter uma janta abençoada. Vai estar a nossa irmã
conhecida nossa, a Edneia Alberti. Ela é uma bênção, foi tesoureira na primeira direção do projeto Restauração em 2001 comigo. Ela estava comigo, eu tinha 26 anos, ela estava lá comigo na diretoria. Ela ficou uns 6, 7 anos, 8 anos, foi embora e Deus falou no meu coração já faz uns 3 anos atrás para chamá-la de volta. Foi embora assim, saiu da diretoria, teve outras coisas para ela fazer. Ela é bem ativa na igreja. Na época a gente congregava junto no Evangelho Pleno, né? Depois cada um pegou o seu rumo, Deus foi dando as direções. E a Diné Alberti vai estar trazendo a palavra para as mulheres. Vai ser uma benção, eu tenho certeza. Amém? E você, qual é a tua função? Você vai fazer aquilo que o pastor Elvis disse agora. Você não pode ir, você vai orar pela equipe. E você também, se você puder e quiser, você vai ofertar no dia 14 uma oferta para nós comprar mais produto de limpeza lá para os irmãos e abençoar aquele povo que está sofrendo tanto, né? Nós não temos nem noção do que é isso, né? A gente imagina. Essa semana eu vi na televisão, mostrei para os irmãos, tudo inundado ainda. Muitos lugares que a água baixou, agora subiu de novo. As pessoas foram embora. A secretária da minha casa, onde trabalha a dona Jane, o filho dela mora lá, perdeu tudo, a casa tampou tudo. Ele escapou com vida por pouco, ele e a família dele. Casinha novinha que ele tinha feito, mobiliado toda a casa, está pagando as parcelas dos móveis. Perdeu a bis que ficou lá dentro, mas não perdeu a vida. E se não perdeu a vida, tem fôlego. E se tem fôlego, tem esperança. Porque nós servimos um Deus de esperança. Amém? Glória a Deus. Atos capítulo 8, verso 26. Verso de 26. Nós vamos falar da palavra do Senhor nessa noite, neste lugar. E Deus vai falar com você. Essa é uma igreja missionária. E aqui é um dos primeiros evangelismos fora da igreja que nós temos registro na palavra. Nós vamos ler os versículos e eu vou fazer uma mensagem expositiva hoje, com base nesse texto. Diz a Bíblia assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Olha Gaza aí, né? Vocês estão vendo na televisão essa guerra, Israel bombardeando na Gaza. É isso aí, já existia há muitos anos essa briguinha, que está deserta, já estava deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido aonde? A Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende que você lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse no carro. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida foi tirada da terra. Pode seguir? E respondendo o eunuco a Filipe: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura de Isaías, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui água, que me impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o teu coração. E respondendo ele disse:
creio que Jesus é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegava em Cesareia, até chegar em Cesareia. Aleluia, amém. Até aqui. Que história mais linda. Pode deixar no 26 do comecinho, por favor, Yasmin. Que história mais linda, que história poderosa, que história que pode parecer até cômica às vezes. Mas hoje você vai entender sobre como Deus se importa. E essa semana no PGR, no final do nosso PGR, lá na casa da Thelma, a Thelma está aqui, e eu falei, Deus está falando comigo, eu vou pregar essa palavra, Thelma, não foi, Thelma? E nós lemos, e nós choramos, nós rimos deste texto, porque esse texto é maravilhoso, meus irmãos. Esse texto mostra como Deus é um Deus que faz coisas estranhas, milagrosas, poderosas, mas você vai entender como Deus pode estar falando com você, ou como pode falar com você, e como pode agir na sua vida. O texto fala que um anjo veio e falou com Filipe, mas é importante nós saber aonde estava Filipe. Se nós voltarmos um pouquinho, no verso número 1 do capítulo 8, pode voltar, Yasmin, nós vamos entender que também Saulo, que é o apóstolo Paulo, consentia a morte de Estevão. Estevão era um dos 7 diáconos que estavam sendo levantados. E fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava onde? Em Jerusalém. E todos que estavam em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. Filipe era um dos 7 diáconos. Neste capítulo, voltando depois do 6, não precisa voltar, a Bíblia diz que começou a haver contenda. Era muita gente na igreja, era muita gente que estava junto, e começou os apóstolos terem problemas. O pessoal veio no capítulo 6, conta a história, que começou a reclamar com os apóstolos, porque as viúvas estavam ficando sem ser atendidas. Os apóstolos tinham que se dedicar à palavra, se dedicar a orar pelos irmãos. E eles então levantam o primeiro grupo diaconal da terra. Levantam 7 homens, cheios do Espírito Santo. Diácono não é homem que cuida bem da porta. Homem, para ser diácono, tem que ser cheio do Espírito Santo. As características de um diácono é de alguém que ama a Deus e que ama servir. E que ama servir e que está pronto, às vezes, até para, às vezes não ser entendido. Então, Filipe era um dos 7. Estevão era um dos 7 também. Mas no verso 2, continuando, diz ali que, no verso 4, no 4, entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Olha só o Filipe agora. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Agora cuida só o que o diácono Filipe estava fazendo. No 6, as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. No verso 7, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E o 8 diz, e houve grande alegria naquela cidade, em Samaria. Felipe vivia um momento de êxtase no ministério. Felipe estava no momento mais delicioso que todo homem crente quer. Ver o povo levantar, ver o coxo, ver as pessoas receberem a conversão. Vidas estavam sendo transformadas nessa passagem. Mas o anjo do Senhor, verso 26, veio e disse, Felipe,
vai para um lugar, levanta-te e vai para o lado sul, o caminho de Jerusalém, que está o quê? Deserto. Deus então mostra aqui, primeira coisa que nós aprendemos nessa noite, nessa mensagem, que Deus não se importa só com os grandes milagres, Deus não se importa com os grandes avivamentos, mas Ele se importa também por um homem. Deus tinha um plano nesta caminhada, e a Bíblia diz que Deus disse: levanta-te, a minha palavra diz, na minha versão diz, dispõe-te e vai. A primeira coisa, se você quer ser um homem usado, uma mulher usada por Deus, é esta palavra: ou levanta-se ou dispõe-se. Eu me levanto ou disponho-me para algo. Se você quer ser um homem e uma mulher, a primeira coisa que você deve dizer: Senhor, eu estou aqui e eu me disponho. Mas você precisa ouvir a voz. Deus falou com Felipe através de um anjo, e Felipe estava ligado, Felipe estava atento, Felipe estava antenado, estava conectado com o Espírito, vinha vivendo um momento tão lindo na vida dele, vendo os milagres, fugindo, cumprindo o que dizia Atos dos Apóstolos. Atos disse que eles receberiam poder e seriam testemunhas por toda a Judéia, por toda a Samaria, até os confins da terra. E ele estava exatamente em Samaria, fazendo os milagres. O anjo disse a ele: levanta-te. E olha que interessante, quando diz, no verso número 27, diz que esse homem era um eunuco, um mordomo etíope. Ele era superintendente dos tesouros. E olha que interessante, ele tinha ido adorar em Jerusalém. Nós estamos falando aqui de um homem religioso. Como Deus se importa com os religiosos. Olha, quando você vê alguém religioso, irmão, quando você vê alguém devoto, seja de qualquer coisa que for, que não seja o Deus verdadeiro, saiba que esse homem e essa mulher é um grande candidato a ser salvo pelo Senhor. Às vezes a gente não consegue enxergar. Esse homem, ele foi para Jerusalém para adorar, e ele voltava da adoração vazio. Ele voltava de Jerusalém vazio. E mais, ele era da Etiópia. Esse homem era africano. A Bíblia diz que Deus se importa por todo homem e vale mais uma alma do que mil. Lá em Lucas 15, nós temos a passagem que uma vida, uma ovelhinha, valia mais do que as 99. Deus permitiu tirar Filipe do meio de um avivamento e levar para um deserto, aonde vinha um homem com uma carruagem. O evangelismo também é para pessoas religiosas. O evangelismo é para pessoas que estão, às vezes, cegas no entendimento e precisam conhecer a verdade. Mas o segredo aqui foi a obediência de Filipe. Filipe, ele estava envolvido em uma grande obra, irmão. E de repente Deus fala para ele: Filipe, levanta-te e vai para um lugar no caminho do sul, num lugar que está deserto. E aqui é o que nós podemos às vezes errar. Quantas vezes nós estamos envolvidos nas coisas, vendo que está tudo certo, e de repente o Espírito vem e fala com a gente, e a gente fala: mas está tão envolvente aqui, está tão gostoso esse lugar, como que Deus está me mandando agora para um deserto? Filipe, ele confiou na palavra, ele confiou na voz de Deus que ele ouviu, e ele simplesmente obedeceu. E aonde ele não sabia sequer quem ele iria encontrar naquele deserto. Fique atento às vozes do Espírito Santo. Fique atento ao que Deus quer falar com você. Eu lembro-me de uma passagem que eu estava tomando banho e Deus falou comigo para mim sair da minha casa e levar uma oferta para um irmão de outra igreja. Eu usava o cheque ainda naquela vez. E Deus falou até o valor do cheque. Eu fiz o cheque.
peguei o carro, não tinha WhatsApp ainda. E eu entendi aquela noite que eu devia ir na casa daquele irmão. E eu bati a campainha do prédio, ele desceu. E eu falei: irmão, não fale nada. Só vim te trazer isso aqui, Deus mandou eu te trazer. Irmão, aquele homem começou a chorar na minha frente. Pegou aquele cheque, não sabia nem que valor que era. Não era muito dinheiro também. Não era, eu não deixei ele milionário. Mas de repente era uma água, era uma luz que ia cortar no outro dia. De repente era uma parcela da escola do filho, não sei até hoje. De repente era gasolina para sair de manhã trabalhar. De repente era só o leite, o pão, que faltava para o outro dia pela manhã. Mas eu ouvi aquele dia, teria outras vezes que eu ouvi, tem vezes que a gente ouve e acha: Deus não está falando comigo. Felipe obedeceu. Deus tem falado com você alguma coisa? Deus tem falado com você sobre pessoas que estão só, porque nós gostamos de multidões. E toda vez que a gente pensa que a gente tem que deixar a multidão para ir buscar um que está separado, a gente pensa: poxa, vou deixar todo esse trabalho só por causa de um? Cuidado, às vezes Deus naquele um tem um propósito. A Bíblia diz, irmãos, os estudiosos, nos livros escritos depois de Cristo, diz que este homem, já vou explicar quem ele era, ele foi o precursor da pregação do Evangelho na África. Foi através dele que o Evangelho chegou na África. Deus tinha um plano, pastor Joel, para começar a evangelizar a África através desse homem eunuco. Aleluia! E às vezes você enxerga alguém separado, sozinho, diz: não, eu tenho uma multidão. Mas cuidado com os solitários. Às vezes Deus tem um grande projeto sobre aquilo lá. Fique atento quando o Espírito Santo falar com você. E às vezes você pode dizer: mas pastor, eu nem sou tão crente assim. Não importa. Deus não usa só os que são tão crentes assim. Deus usa qualquer um de nós. Deus usa qualquer um de nós. Basta, Ele usa os que estão disponíveis. Ele usa os disponíveis e os que estão atentos a ouvir a sua voz. Eunuco, um homem etíope da Etiópia, era um homem que não podia produzir filhos, porque ele era feito eunuco. Paulo escreve sobre isso. O próprio Jesus fala: alguns nasciam eunuco, não podiam ter filhos. Outros eram feitos pelos reis para cuidar das mulheres e dos ouros, do tesouro do palácio. Esse homem, ele fazia as duas coisas. Ele cuidava das mulheres do rei e também cuidava dos tesouros. Então esse homem, ele era um homem superintendente de todos os tesouros. E certamente, quando ele foi a Jerusalém, ele não foi sozinho, ele foi representando uma nação. Esse homem era importante. E olha que interessante, irmão, porque o evangelismo requer esforço. Às vezes a gente fica preguiçoso, mas veja bem, Felipe, a Bíblia diz que ele foi arrebatado, irmão. Tem alguns que tentam dizer que não, que isso não houve, que Felipe não foi levado pelo anjo do Senhor. Mas a Bíblia é clara a dizer que ele foi levado. O anjo do Senhor veio e ele foi e desceu para lá. O evangelismo às vezes requer de nós um esforço. E quando Felipe chega, olha que lindo, irmãos. Quando Felipe chega no deserto, ele vê uma carruagem vindo. E tinha um homem dentro, um homem religioso, um homem que tinha vindo de um culto. Imagine você sair aqui da igreja agora e alguém vir pregar o evangelho para você. Só que aqui era mais. Esse homem era tão temente a Deus, o etíope, que ele saiu da adoração e ele estava dentro da carruagem lendo o livro do profeta Isaías. Ele tinha saído de um culto e ainda estava ali buscando mais da palavra de Deus. Isso quer dizer para nós, não basta domingo, não basta vir num culto, você precisa viver a palavra, você precisa comer a palavra, você precisa ouvir a palavra, você precisa ler a palavra durante a semana. Esse homem havia saído de um excelente culto que era dos judeus daquela época, mas ele ainda assim, dentro do carro,
ele lia o profeta Isaías. E neste ponto é interessante que eu e você conheçamos a palavra, porque a Bíblia diz aqui, no verso 34 e 35, que ele então pediu para Filipe: me explique a quem você se refere, ao que se refere o profeta Isaías. E Filipe começou explicando, começando por aquela palavra e anunciando-lhe a Jesus. Por isso que o crente, o cristão que vai à igreja, ele precisa participar dos estudos. No PGR nós aprendemos a palavra. Quem se batiza passa por 5 estudos aqui antes, depois passa por mais 5 depois do estudo. Para quê? Para que se alguém perguntar para você alguma coisa, se Deus falar com você, vai e fala com aquela pessoa, você conhecer a palavra. O ensino básico, nós pastores temos que estudar muito mais. Nós temos que saber as doutrinas, nós temos que defender vocês como um pastor defende os lobos. Nós não podemos deixar entrar nada na mente de vocês que não seja puro e verdadeiro, segundo a palavra. Nem todos os membros da igreja vão estudar a palavra igual os pastores devem estudar. Mas você precisa saber no mínimo básico. Você precisa saber os versos chaves. Você precisa saber os livros da Bíblia. Por isso, aquele eunuco, mesmo não conhecendo a Jesus, mesmo não conhecendo a Deus, Filipe foi enviado por Deus para salvá-lo. Quantas vezes será que Deus já falou com você assim? Pare de fazer o que você está fazendo. Vai lá fazer uma oração para tal pessoa. Viva essa experiência, irmão. Se dispõe. E basta você se dispor. Não precisa você ser um membro de muitos anos. Não precisa você conhecer a Bíblia do começo até o fim. Basta você se dispor. E de repente você vai estar na sua casa, no seu trabalho. Você vai estar indo para o lado norte. De repente Deus manda você ir para o sul. E diz, vai lá, fala com aquela pessoa. Ela está precisando de uma palavra. E às vezes você pode falar, pastor, quem está precisando da palavra sou eu. Só que você não sabe o segredo, irmão. O segredo é quando você se acha fraco, é então que você se torna forte em Deus. Quando você não considera a sua dor, quando você não considera a sua ferida a mais dolorida, mas a do outro, é que Deus vai mandar a cura para você. Quando você conseguir ver a dor do outro, mesmo você sofrendo, Deus vai curar a sua ferida. Mas enquanto você só olhar para você, ai minha dor, eu estou sofrendo, e eu não consigo ver mais ninguém sofrendo ao meu lado, porque a minha dor é tanta, mais tempo vai demorar para chegar a tua cura. Então se você fala, mas quem precisa da palavra sou eu, pastor, fala, se dispõe e Deus vai dar o milagre que você precisa. Deus vai erguer a sua vida e quando você menos esperar, o teu milagre vai chegar. Aleluia, glória a Deus. O eunuco, ele foi então um homem que cuidava de todos os tesouros. E agora começa a crescer esse relacionamento, porque Felipe, olha só, Felipe, olha a cena, irmão. Imagina, Felipe está correndo, a carruagem não parou. Felipe ouviu, ele estava lendo o profeta Isaías. O que você lê aí? Eu estou lendo Isaías 52, 53. Você está entendendo? Olha, irmão, a disposição do homem. Não, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Sobe no carro, dá a mão. Pulou para cima e começou a explicar. Você imagina que cena louca? Só um homem cheio do Espírito, que se dispôs a andar na presença de Deus, pode fazer isso. Eu já contei para vocês, irmão, as loucuras que a gente faz. Meu Deus, loucura em Deus. Cada coisa. Mas, irmão, parece que Deus toma você. Quando você se dispor, Deus vai fazer você andar atrás de carruagem. Não vai correr atrás de avião andando, né, irmão? Meu Deus. O avião está andando, não corre atrás, não, que você não vai pegar, não. Uma carruagem a gente alcança.
E aí ele sentou. E aí começa a parte mais gostosa da história, mais linda. Porque Felipe explicou as Escrituras. E às vezes você não precisa nem correr, irmão. É a pessoa que está do seu lado, no seu escritório. É a pessoa que está na escola, no seu escritório. É o teu cliente que está tomando um cafezinho no Bela Vie, na tua frente. É um cliente meu sentado na mesa do meu escritório. São horas que Deus fala conosco, para nós falarmos das Escrituras. Um homem que foi para adorar, um homem que voltava lendo a Bíblia. Olha o que ele diz no verso 36. Seguindo eles o caminho, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui água. Irmãos, deu tempo dele falar tudo, até sobre o batismo. A gente faz 5 lições aqui com os irmãos, para batizar com medo, né? De não entender o evangelho. A gente faz 5 estudos, ainda pede, você tem certeza? No final, e dentro da água, ainda o pastor fala: você confessa, declara, sim. Ainda a gente, né, na hora de batizar, ainda a gente pede mais uma vez. Dá tempo de desistir. É mesmo essa vida que você quer levar? É que você é cristão mesmo? É isso que você quer viver? É o evangelho de Jesus? Aquele evangelho que diz: se te baterem de um lado da cara, vire o outro. Se você emprestar dinheiro para alguém, esqueça de receber de volta, empresta sem pensar que vai receber. É esse evangelho que você quer seguir? Aquele que diz: se alguém pedir para você andar 1 milha, anda 2.000 milhas. É esse evangelho que você vai seguir? Você vai perdoar quem você não quer perdoar há anos? Você perdoa. É esse evangelho? Foi tudo isso que Filipe passou para esse homem. Um religioso que temia Deus, mas não conhecia ainda a salvação. E ele diz: Filipe, tem água aqui, Filipe. Posso batizar, Filipe? Filipe, não. Não e sim. Filipe disse: passa o próximo. Filipe disse: epa, é lícito, se você crê de todo o coração. E o fecha é: e respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmãos, essa declaração do eunuco, nós estamos dizendo de um homem que era representante de uma nação, que estava vindo de Jerusalém e que sabia que em Jerusalém Jesus tinha sido crucificado, que deve ter ouvido falar, ficou sabendo de o Jesus de Nazaré que foi crucificado, o etíope. Quem sabe naquele dia que ele foi para Jerusalém, a fala era: olha só, está sabendo daquele homem que andava por aí dizendo que era filho de Deus? Crucificamos ele, não achamos mais o corpo sumiu, mas ele desapareceu. E os discípulos dele, nós demos uma pegada neles, uma assobiada, umas metralhadas, umas espadadas, foram tudo dispersos, estão tudo espalhado pelo mundo afora, fugiram de Jerusalém. Quem sabe o etíope tinha ouvido uma mensagem lá em Jerusalém, que o evangelho de Cristo tinha despatifado, tinha se despedaçado, tinha acabado, porque o mestre deles tinha sido crucificado. Certamente esse etíope não era alguém normal, ele tinha informações. Mas quando ele se encontra com Felipe, o Espírito Santo abre os seus olhos e ele confessa que Jesus Cristo era o Senhor da vida dele. O ápice de toda a vida que um homem pode ter: confessar que Cristo é o Senhor
O evangelismo que Filipe praticou nos ensina que Deus se importa por um homem só. Que Deus conta comigo e com você. Que Deus está à procura de homens e mulheres dispostas para falar do seu amor. Mas também nos fala que nós devemos conhecer a Escritura. O mínimo, básico, para poder falar para alguém que há solução para a sua vida. Não há solução para os seus problemas. Ei, não confunda solução para problemas. Aí tem que procurar outra igreja que prega a solução para todos os problemas. Porque o meu evangelho não dá certo. Solucionou a minha vida o evangelho. E solucionou muito bem solucionado a minha alma. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Um evangelho que se promete que soluciona os problemas, irmão, não é o evangelho da Bíblia. Ele resolve a tua vida. Jesus viu 4 homens descendo pelo telhado, um paralítico. Você imagina um paralítico sendo colocado pelo telhado de uma casa. Quando Jesus olha aqueles amigos do paralítico descendo ele, Jesus olha para o paralítico e diz: os teus pecados são perdoados. Os fariseus estão ali perto. Quem é este que até pecado diz que perdoa? Jesus fala: eu sei bem a intenção do coração de vocês. Vocês já acham que é mais difícil falar os teus pecados são perdoados ou levanta e anda? Jesus então pega e cura aquele homem depois de perdoar os seus pecados. Primeiro Jesus resolveu a sua vida e depois resolveu o problema para mostrar para todo mundo que estava ao redor que Ele é o Senhor. Se você quer um Deus para resolver a sua vida, você encontrou aqui nesta igreja a Jesus Cristo, teu Salvador. E você pode dizer: eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E quando ele disse eu creio, ele estava disposto a viver o que o Evangelho pede que vivamos, a nos preparar para viver segundo Ele quer. Esse eu creio é uma entrega, é abre os olhos. Jesus pode resolver muito bem a sua vida, irmão, minha vida, irmãos. E esse texto nos ensina que pregar para os outros demonstra o nosso amor pelas pessoas. Você está feliz de estar aqui hoje? Vamos aplaudir o Senhor, quem está feliz? Aleluia! Lá em casa hoje Deus falava comigo isso. Pergunta isso para os irmãos. Mas tem muitas pessoas que poderiam estar aqui e não estão. E às vezes por falta de um convite meu, de um convite seu. O evangelismo que Felipe nos trouxe aqui, inspirado por o Espírito Santo, é um evangelismo que demonstra amor. Nós temos muito medo de falar de Jesus. Na verdade, sempre há um temor, porque as pessoas hoje estão carregadas, né? Elas estão aqui ainda no Brasil, ainda não é tanto. Mas se você vai para a Europa, na Itália, você chora, irmão. Estados Unidos, você chora de ver igrejas fechadas, lacradas. Eu estava vendo um vídeo poucos dias atrás de uma igreja de 10 mil membros,
10 mil membros, pastor Joel. Tinha 49 ônibus que buscava as pessoas para ir na escola bíblica dominical. 49 ônibus buscavam o domingo, a maior escola bíblica dominical do mundo, no domingo pela manhã. Essa igreja hoje, ela mudou de nome, foi diminuindo, houve um racha, houve problemas, não houve. E hoje, dessas nos Estados Unidos tem várias. Por isso que o Brasil está entrando dentro dos Estados Unidos com igrejas para levar o evangelho, porque os americanos trouxeram o evangelho para nós. Agora nós estamos levando o avivamento de volta para eles, para que Deus possa soprar no coração deles. E Deus vai contar com os irmãos, com as irmãs que se dispuserem. Olha que interessante. Toda vez que eu falo de Jesus para alguém, eu estou demonstrando amor. E às vezes eu posso falar com gesto, eu posso falar com um folheto. Semana passada eu entreguei um folheto para vocês entregarem para alguém na semana, para você dizer para alguém: olha, Jesus te ama. Pof, está aqui um folhetinho para você. Você não quer falar Jesus te ama? Fala, tem uma mensagem de Deus para você. Você tem vergonha de chegar na casa da vizinha, bater palma? Faz isso com o Raimundos como é que é o nome do vocalista que se converteu? Do Raimundos? O Rodolfo. Eles estavam tocando um show em Fernandópolis, São Paulo, e eu estava lá no hotel. Foi um pouco antes dele se converter, um ano e meio antes. Eu estava no meu quarto orando, lendo Bíblia, e o Espírito Santo me falou: vai e fala para esse moço que você era um vocalista de uma banda, que Deus te tirou de cima de um palco. Isso 97, 98. E eu sabia que os Raimundos estavam lá hospedados nesse hotel. E eu peguei um bilhetinho assim, um papel desse, e escrevi a minha história para o Rodolfo. E um dia eu vou poder sentar com ele e ver sobre isso, se ele vai lembrar. Mas eu lembro até hoje. Eu tinha um ano e pouquinho. Eu escrevi o bilhete, orei, coloquei minhas mãos. Desconfiei pelo barulho qual que era o quarto. Fui de passo a passo. Fiei debaixo da porta. Saí correndo para o meu quarto, irmãos. Até hoje ninguém sabe que fui eu que coloquei aquele bilhete. O evangelismo exige umas loucuras nossas vezes. Eu estava recém-convertido, eu precisava entregar aquela mensagem. Deus falou comigo, foi o jeito que eu dei. E eu um dia vou sentar com o Rodolfo e vou dizer: Rodolfo, você já leu um bilhete uma vez que jogaram debaixo de um hotel lá em São Paulo, Fernandópolis? Você pode colocar na caixinha do correio da tua vizinha. Você pode colocar embaixo de uma. O evangelismo mostra que você está preocupado com o destino da eternidade de uma vida. Sabe quando alguém parte perto de você que você não tem certeza da salvação daquela pessoa? Que ela passou pela vida, ela passou perto de você, mas você não se dispôs. Aí ela vai embora. E você fala: por que que eu não falei? Por que que eu não ofereci um folheto, pelo menos? Ao final do culto, eu vou de novo dispor os folhetos para vocês aqui. Esse texto nos ensina muitas coisas. Imagina você evangelizar alguém, falar de Jesus para alguém, e essa pessoa descer as águas do batismo, mudar a sua vida. Como eu disse, o evangelho não resolve todos os nossos problemas. A vida em Cristo é uma vida de obediência, de lutas, de provas. Tem muita vitória.
A nossa vida em Cristo nem se compara com o que a gente vivia no mundo. Sofrimento. É igual o pessoal que estava no Egito, né? Sofria, comia bem, comia pepino, comia melão, mas levava, apanhava, não tinha liberdade, não podia viver. Hoje a gente vive bem em Cristo Jesus. Deseje isso para quem você ama. Deixe Deus usar a sua vida. Mas primeiro, para Deus usar a sua vida, é importante que você tenha a sua vida entregue totalmente nas mãos dele. Que você confesse que ele é o Cristo e seja batizado. Esse homem entendeu rápido. Eu tenho dito aqui, se você tem sentido sintoma de crente, o eunuco, que nem nome tem, ele entendeu dentro de uma carruagem que Cristo era o Senhor e que o batismo era um mandamento do Senhor. Por isso que lá no livro de Atos, livro de Mateus 28, Mateus 28, 16, quando Jesus termina a orientação para os seus discípulos, no 18 o Senhor diz: Jesus, aproximando-se, falou aos seus discípulos, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide por todo o mundo, ide por todas as nações, a minha diz, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O batismo, ele é um compromisso com aquilo que você creu, um compromisso com a verdade que você vive. Não postergue esse seu batismo se você já entendeu que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor dos senhores. E leve isso à frente, leve isso para frente, porque o Senhor conta com você e comigo para anunciar o Evangelho a todas as nações. Ide por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir de hoje, você vai ouvir a voz de Deus. Mas quem vai obedecer, a decisão é tua, é minha. Eu quero orar com você nesta noite. Se você quer se tornar disponível, se você quer se tornar disposto, se você quer dizer: Senhor, eu quero estar mais sensível à tua voz, eu quero voltar a ouvir a tua voz, Senhor. Porque às vezes no meio da multidão, como Felipe estava acontecendo milagres, coisas tão maravilhosas. Quem sabe o Espírito Santo poderia falar com ele e ele não ouvir, ou ele não entender, mas ele estava pronto. E eu quero orar com você. A primeira oração é essa. A segunda oração é, se você quer se dispor para Deus usar a sua vida, para anunciar o Evangelho, seja jogando um folheto, seja falando para alguém, mas deixar você atento aos movimentos que Ele propõe para você, aos movimentos que Ele coloca para você, as vidas que passam perto de você, que quem sabe você é a única esperança daquela pessoa, de dizer que Jesus pode mudar aquela situação. Quem sabe você é a única luz e esperança que Deus colocou perto daquela vida, para animá-la, para dizer que há solução. Não quer dizer que ela vai aceitar, não quer dizer que ela vai se entregar como o eunuco entregou, mas quer dizer que você a amou, quer dizer que você se preocupou com ela, quer dizer que você sabe que existe um Deus verdadeiro nos céus e na terra, que pode mudar a vida de um homem. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Feche os seus olhos. A primeira oração é
para você pedir a Deus sensibilidade. Violão, por favor. Nós andamos tão apressados. Nós andamos tão envolvidos nas coisas. E pensa nós que somos pastores, trabalhamos, corremos. Como nós precisamos ouvir o Espírito Santo. E nessa noite nós vamos pedir ao Senhor que abra os nossos ouvidos. É o do lado. Senhor, do lado nós do estamos violão. na Tua presença nesta noite. Não é o do violão, é o do lado dele. E nós te louvamos porque o Senhor é um Deus que fala conosco. Obrigado, Senhor, porque desde o dia que nós resolvemos, ó Deus, entregar nossa vida a Ti, o Senhor é um Deus que tem falado conosco. Por vezes nós ouvimos, por outra hora nós duvidamos, por outra hora nós não obedecemos. Ora obedecemos, ora não sabemos o que está acontecendo. Mas nessa noite o Senhor vendo esta palavra, e o Senhor usou um anjo para falar com Felipe. Meu Deus, que nós também possamos ouvir a Tua voz, para nos levantarmos, nos expormos, ó Pai, a levar a Escritura. E às vezes, Pai, tem dia que a nossa vida está tão difícil, que nós pensamos que quem está precisando somos nós. Ó Espírito Santo, nos ajude a amar as pessoas mais do que nosso sofrimento, mais do que nossas dores. Senhor, nos ajuda e abre os olhos da Tua igreja para que ela possa levar a palavra da esperança, levar a palavra que cura, a palavra que sara. Teu nome é cura, Teu nome é vida, Teu nome, Senhor, Ele transforma. Senhor, aqui estão homens e mulheres nesta noite que querem ouvir a Tua voz, querem se dispor, querem ouvir a Tua voz, querem se levantar, querem ir, ainda que seja para um deserto onde tem algo esperando para acontecer um grande milagre, Senhor. Não nos deixa nos envolver só com as multidões, Senhor. Nos ajuda a enxergar aqueles que estão passando no deserto, Senhor. Deus abençoa a vida de cada irmão que está aqui. Se tem pessoas aqui, Pai, nesta noite, que creem em Jesus como seu Salvador, vai entrando agora nos seus corações, vai entrando nos seus corações. Se você crê em Jesus, você que está aqui, mas você nunca foi batizado, você não entregou a sua vida a Cristo como fez esse eunuco, é a noite de você fazer isso. Vá dizendo para o Senhor: eu creio que Tu és o Cristo, eu creio que Tu és o Salvador, eu creio que Tu és o meu Salvador. Jesus, entra no meu coração, entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha vida. Senhor, faz morada no meu coração. Eu quero me batizar. Se a Tua palavra diz que é para batizar, eu quero obedecer a Tua palavra, não a palavra de uma igreja ou de um homem qualquer, mas é a palavra de Deus. Aleluia. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia. Você que quer nessa noite entregar o seu coração a Cristo, você que quer fazer uma entrega, que você crê que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, você que quer entregar o seu coração a esse homem que há mais de 2000 anos morreu por você,
e você quer se dispor na sua presença, levante sua mão, eu quero orar com você. Os que levantaram a mão pode baixar agora. Eu quero fazer um outro convite. Você que quer se dispor, você entende que você precisa se dispor mais, que você precisa estar mais atento à voz de Deus. Levante sua mão, você que quer fazer isso, quer ter mais intimidade. Agora eu quero chamar vocês, os dois grupos, e venham para frente. O altar é de vocês, o joelho é de vocês, e nós vamos cantar, e você vai falar com Deus. Venha para frente, você que aceitou a Jesus como seu Senhor, você que quer ouvir mais da voz de Deus, venha. É a hora de você derramar o seu coração. Mexe com minha estrutura, Sara todas as feridas. Venha, se derrame, ensina a ter santidade. Venha dizendo: Tu és o Cristo, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, Tu és o Cristo, Tu és o Deus que me salvou. Eu creio na salvação em Cristo. Milagre em mim, entra na minha casa, Pai. Vai abençoando, vai derramando a tua presença gloriosa, Pai, em nome de Jesus. Aqui estão dois grupos, Senhor. O grupo que está dizendo, Senhor, que Tu és o Cristo, que Tu és o Filho de Deus, que Tu és o Salvador da sua casa, o Salvador da sua alma, o que resolve a sua vida. Pai, em nome de Jesus, entra agora no seu coração, faz o milagre da salvação, a salva agora, liberta, 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 liberta dos vícios, liberta das dores, liberta, 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 em nome de Jesus. Haja vida, haja vida, haja vida, haja vida, no nome de Jesus, haja vida, 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 eu sopro vida. Vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu sopro vida sobre o nome de Jesus, e aleluia, aleluia. Eu quero subir o mais alto, Senhor, o mais alto que eu puder. O Senhor vai entregando a sua vida, vai entregando o seu coração, vai dizendo: Senhor, o grupo que veio para se dispor, o grupo que veio para se dispor, vamos se dispor, vamos se dispor na presença do Senhor. Senhor, nós nos dispomos, nós nos dispomos, Senhor. Fala conosco, fala conosco, Senhor. Não nos deixa confundir a Tua voz. Tira toda dúvida do nosso coração. Espírito Santo, usa a nossa vida, como o Senhor usou Felipe. Usa a nossa vida, Senhor. Usa a nossa vida, Senhor. Entra na minha casa. Nós nos prostramos aos Teus pés. Nós dependemos de ouvir a Tua voz. Não deixa, Senhor, não deixa passar ao Espírito Santo. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai, nós abençoamos esses que estão aqui à frente. Nós abençoamos, Senhor. Nós abençoamos, Senhor, a vida desses irmãos que estão aqui entregando a sua vida, estão aqui se dispondo mais uma vez no Teu altar. Querem ouvir a Tua voz, querem ouvir a Tua voz, querem ouvir a Tua voz, Senhor. Querem estar sensíveis, querem, assim como Felipe ouviu Tua voz, assim como o Senhor levou Felipe lá de Samaria, daquele grande avivamento, e o levou para Azoto, Senhor. Espírito Santo, capacita com dons, capacita com dons, capacita a Tua igreja, capacita, vai distribuindo dons, talentos,
e vai abençoando a tua igreja aqui, Senhor, como instrumento da tua presença. Assim eu abençoo, Pai. Abençoa a tua igreja, que eles possam produzir, que eles possam crescer, que eles possam ganhar almas, que eles possam ser sarados, curados, restaurados, renovados, e o Senhor possa resolver todas as coisas da sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós abençoamos a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Abrace a pessoa que está perto de você. Levante a pessoa que está perto de você. Minha casa, entra na minha vida, mexe com minha. Deus vai mexer com a tua estrutura. Deus vai mexer com isso. Deus vai tirar você do meio de uma multidão e vai te levar para o meio de pessoas que estão precisando. Quero amar somente a ti. Aleluia. Porque o Senhor Aleluia. é bem maior. Aleluia. Faz um milagre em mim. Toda a igreja entra na minha casa, rebarcheria andalas, Entra na minha vida, na minha empresa, na minha casa, no meu trabalho, sara todas as sobre a minha família. Me ensina a ter Oh, santidade. Santo, Santo, Quero Santo, amar Santo. somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Oh, aleluia, Senhor, nós estamos na tua presença. Estamos diante da tua presença, Senhor. A tua presença, ela nos traz, Pai querido, uma revelação qual nada na terra pode trazer, Senhor. A tua presença abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, cura as nossas feridas, tira os nossos medos. A tua presença nos dá direção, Senhor. A tua presença, Senhor, nos alinha ao teu propósito, Senhor. Pai, muito obrigado pela esta noite, pela tua palavra. Obrigado pelos homens que nesta noite, e mulheres, vieram ao teu altar para dizer: Senhor, eu estou aqui. Lembra de mim quando quiser usar alguém. Fala comigo que eu quero obedecer. Obrigado, meu Deus, pelas vidas que vieram aqui trazendo o seu coração e dizendo que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, o Deus soberano, o Jesus que perdoa os pecados. Pai, nesta noite nós colocamos a tua igreja na tua presença, e aqui em toda a face da terra, que haja multiplicação de salvação, que você seja um instrumento, uma ovelha produtora, uma ovelha que vai gerar vidas, uma ovelha que vai gerar esperança, uma ovelha que vai gerar vida onde existe morte, vida onde tem desesperança. Que você seja a luz, que você seja a direção para aqueles que estão próximos de você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te encha do Espírito, que o Senhor te encha da tua presença, que o Senhor transborde os dons espirituais sobre você, que o Senhor derrame sobre a sua vida e que você esteja disposto nas mãos do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Santo é o Senhor, santo é o Senhor, e digno de todo louvor, de toda adoração e de toda majestade. Para sempre nós oramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Entregamos, Pai, na tua presença a tua palavra, os que estão ouvindo na internet, os que estão aqui, Senhor. E que o Senhor tenha misericórdia de nós a cada dia e use a nossa vida como instrumento na tua presença. E revele a tua palavra, revele a tua palavra, revele a tua palavra ao nosso coração. Assim como o eunuco voltou para casa depois de sair de Jerusalém, ele não largou a palavra. Que nós também possamos voltar para os nossos lares amanhã, hoje ainda, mas que nós não larguemos a palavra, que nós possamos ler a palavra, ouvir a palavra,
ouvir louvores, Pai, e nos alimentar de coisas que o Teu Santo Espírito agrada, em nome de Jesus. Para sempre nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Agora você vai virar para a sua casa. Onde está a sua casa? E você vai cantar esse louvor, e nós vamos dizer: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. Você vira para onde você mora e abençoa o seu lar. Abençoa o teu lar. Santo, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara as feridas, derrama o bálsamo agora, Senhor, o bálsamo. Espírito Santo, cura. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia, aleluia. Faz um milagre em mim. Faz na minha casa, faz em nossa cidade, Pai. Esta semana, este mês é o mês de aniversário de Umuarama, Pai. E nós queremos, ó Deus, abençoar nossa cidade. Pai, eu particularmente quero Te dar graça, Senhor. Quero Te dar graça pela nossa cidade. Foi nessa cidade, Senhor, que o Senhor prosperou a minha vida. Foi daqui que saiu um homem que pregou o Evangelho para mim, Senhor. Foi aqui que veio a salvação para minha casa, Senhor. Eu Te louvo pela cidade de Umuarama, Senhor. Eu Te louvo porque aqui o Senhor me deu irmãos. Aqui eu fiz irmãos, amizades. Aqui eu me formei, aqui eu criei meus filhos. Eu Te louvo, Deus, por essa linda cidade, Senhor. Abençoada, Pai, agora muito mais, porque nós estamos abençoando no Teu nome. Pai, nós queremos Te dar graça por esses anos da nossa cidade. Abençoa nossos filhos que nasceram aqui, que se criam aqui, e que o Evangelho alcance a nossa cidade, Pai. Que o Senhor salve os que temem ao Senhor. Que o Senhor abençoe os juízes, o prefeito, os vereadores. Abençoe as autoridades, os professores, os delegados, os policiais. Abençoa, Senhor, os pastores dessa cidade. Abençoa as igrejas cristãs que pregam a Tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa cidade. Nos guarda do mal, do perigo, das catástrofes. Nos guarda, Senhor, do homem mau, dos ladrões, dos roubadores. Pai, nos guarda e abençoa. Dá ordem aos Teus anjos cercarem nossa cidade, Senhor. Guardarem nossa cidade com espadas de fogo. Senhor, dá ordem aos Teus anjos a soprarem um avivamento mais forte sobre nossa cidade. Não só sobre a Restaurar, mas sobre todos aqueles que estão pregando o Evangelho. Aonde estiverem pregando o Evangelho, entregando uma marmita, pregando uma palavra, entregando um folheto, sopra um avivamento. Salva, Senhor, salva nas praças, salva nos lares, salva nas becos, salva, Senhor, em todos os lugares. Salva, Pai, aqueles que estão sofrendo no pecado, escravos do pecado. Abençoa nossa cidade, abençoa a nossa terra, abençoa, meu Deus, a nossa liderança, meu Deus, em nome de Jesus. E abençoa, Pai, nossa cidade cada dia sob o Teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos, nós abençoamos o Umuarama. Diga: eu abençoo o Umuarama com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém.